Sabe como é que é? Muito menos a intensidade. Um pouco de todo esse trabalho. Faz com muito mais tempo. Tá bem ruim já começar. Salve, salve, galera! Eu estou aqui na Casa de Pedra, o maior centro de escalada da América Latina, porque o nosso convidado tem muito a ver com isso. Ele é o mais jovem talento das escaladas a escalar o Everest, é isso mesmo. Carlos Santalena, brigadão, Carlos. Obrigado a você pelo convite e tamo junto. Tamo junto. Você é de Campinas, interior de São Paulo. Quando que você conheceu a escalada e se apaixonou por essa arte? Bom, foi através de um curso de escalada em rocha, como eu estava comentando com você, né? Esse curso foi em 2004. Esse foi o primeiro contato que eu tive com a escalada. Na época, essa empresa, que hoje inclusive eu sou sócio, tinha uma parede muito parecida com essa na cidade de Campinas. E eu treinava nessa parede de escalada indoor, né? Mas o que eu mais gostava mesmo era de ir para a rocha nos finais de semana. E eu era muito jovem, claro, deveria ter 15 anos nessa época, 16 anos, então era um pouco difícil de eu ir até a rocha, porque não tinha carro, aquela mobilidade toda. Então eu treinava mais na parede e os amigos, quando chamavam, mais velhos, né, eu ia junto para a rocha. Mas foi mesmo em 2007, 2006 que eu comecei a praticar mais intensamente, vamos dizer assim. E os seus pais, não é uma coisa que é muito, assim, não é todo pai que acha uma ideia muito legal, porque assim, até certo ponto você consegue colocar colchões embaixo, mas às vezes não, você tem que ir só na segurança mesmo, né, do mosquetão, parará. Como que é? Teve apoio familiar para esse desenvolvimento desse esporte para você na sua casa? Eu sempre tive apoio, a minha família nunca conheceu muito sobre o esporte também. É melhor! Então, por conta disso, eles não se preocupavam tanto, mas depois de um certo tempo, quando eu fui para o Everest, justamente que era algo um pouco mais perigoso, claro, ficaram muito apreensivos, mas hoje em dia eu trabalho com isso, levo pessoas, então acho que eles já acostumaram, né, irmãs e familiares com esse processo de ir e voltar sempre, né? Eu sempre disse para eles que eu vou voltar, e esse é sempre o meu objetivo. A gente diz que o cume é a nossa casa, né? Quando a gente sobe tudo, desce, chega em casa, fez o cume. Legal, e aí esse início, quando você tinha mais ou menos 15 anos, até você começar a ir para outros lugares fora do interior de São Paulo e descobrir novas montanhas para serem aventuradas, foram amigos que te levaram ou foi uma busca mesmo tua, pessoal? Foi uma busca pessoal, né? Eu não tinha muitos amigos que faziam isso, eu gostava muito de esporte sempre. Então joguei futebol quando era criança, porque era um esporte nacional, vamos dizer assim, então sempre gostei de jogar futebol, até que um dia eu quis variar e fui procurar o mergulho. Estava sempre em Santos, na praia, né? Então aprendi a mergulhar de apneia, aprendi a mergulhar de cilindro e comecei a conhecer o mundo da aventura. Porém o mergulho para mim ainda não me desafiava da forma que eu queria. Aí eu fui buscar algo mais, e esse algo mais foi a escalada. E quando eu encontrei a escalada, eu encontrei um esporte bem completo, depois de tudo que eu já havia praticado, skate, mergulho, futebol, esporte coletivo, individual, né? Então a escalada para mim hoje é o mais completo, né? Que mexe tanto com o seu lado físico, psicológico, eu digo, né? E até um lado transpessoal, vamos dizer assim, né? Porque as montanhas altas exigem que a gente faça coisas que até a gente duvida, né? Então a gente é obrigado a se superar. E aí, para você determinar que você queria escalar o Everest, como outros lugares que você já escalou, como que foi a escolha desses cumes e qual que foi a linha de pensamento de tipo, vou primeiro nesse, grau de dificuldade? Bom, o Everest foi sempre um sonho, né? Então, desde menino eu dizia para minha mãe que ia subir o Everest. Então, fora os 7 cumes que a gente vai falar aqui, o Everest foi uma primeira grande vontade, um primeiro sonho, né? Eu fui atrás desse sonho. Aí em 2008 comecei a ir para uma escalada em gelo, né, para me preparar já para o Everest. Conheci o Carlos Canelas, que foi um grande parceiro nesse treinamento, foi meu parceiro no Everest também. A gente traçou junto com o Rodrigo, que é meu sócio dentro da empresa, um planejamento de 3 anos e meio aproximadamente, né?
Então a gente escolheu principalmente as montanhas da América do Sul por serem mais baratas, né, financeiramente mais baratas e oferecerem grande dificuldade técnica. A gente já tinha visto que com altitude a gente se dava bem, o nosso corpo se adaptava de forma relativamente tranquila. Então a gente partiu para um treinamento mais técnico. Aí fomos à Bolívia, traçamos montanhas de 5.200, como Tarija, 5.400, que é o Pequeno Alpamayo. Fizemos Huayna Potosí por 3 vezes, a 6.088. Aí fomos para o Aconcagua, onde a gente fez 3 vezes o cume, né? Fomos para o Equador, onde tem o maior vulcão ativo do planeta, que é o Cotopaxi. Fizemos a América do Sul quase que por completa em grandes montanhas, escolhendo os grandes glaciares, né? Então foram 3 anos de empreitada, vamos dizer assim, em montanha. Você passou alguma situação meio assim, que você nem esperava e que foi difícil lidar nesse início? A gente sempre passa por essas situações, né? Não tem como falar que não passou. No meu caso foi com esse grande parceiro, que é o Canelas. A gente teve em 2009, 2010 no Aconcagua, né? Foi a nossa primeira tentativa lá. Eu já tinha um grupo, qual eu era responsável também. Ele era uma das pessoas, mas um dos únicos que chegou até os 6.600 metros. Quando ele olhou para mim e disse: ó, Carlos, eu não consigo enxergar direito mais, né? A gente estava muito longe já do último acampamento. Falei: ah, como não consegue enxergar, né? Deixa eu ver os seus olhos. Aí no que ele abaixou o óculos, eu vi praticamente tudo branco, não enxergava a menina dos olhos dele. Falei: puxa vida, né? Alguma coisa muito grave está acontecendo. Cara? Falei: então vamos descer. A gente tomou a decisão de descer da montanha. Ele praticamente amparado pela gente, né? Porque ele não conseguia enxergar direito. E acabou perdendo as 2 unhas de tanta pedra que ele chutou no meio do caminho sem poder enxergar. Chegou no último acampamento praticamente cegueta, né? E a gente por rádio, contactando médicos e tudo para saber se isso era alguma coisa comum. Eu já tinha lido de congelamento e o que ele teve foi um congelamento mesmo, né? Não foi nada muito grave, porque a gente evacuou a montanha rápido, né? A gente saiu da montanha o mais rápido possível. Fomos todos solidários, ou seja, ninguém quis ter a pretensão de subir naquela situação, continuar subindo, né? No momento exato a gente tomou a decisão de descer e ir embora. E chegando no campo base, com uma compressa e com mais um dia de descanso, ele começou a recobrar a visão, né? Ou seja, começou a descongelar. Então, assim, não foi nada grave, mas poderia ter sido. Mas hoje em dia ele está enxergando bem? Hoje em dia ele enxerga bem, contactou especialistas, médicos e tudo, e descobriu que ele tem uma sensibilidade maior, né? Ou seja, para esse congelamento na retina. Então, ele passou a utilizar mais os goggles, que a gente fala que são as máscaras vedadas, e aposentou os óculos comuns de montanha, que são bons também, mas para os olhos dele que são mais sensíveis é melhor usar um Google. Vocês fazem algumas preparações para saber, né, resgates, como fazer se alguém quebrar uma perna, ou, por exemplo, como esse momento que vocês passaram, que foi um momento crítico, como se acalmar e segurar a situação? Vocês fazem treinamentos, entre parênteses, médicos? Os treinamentos médicos que a gente faz é basicamente um curso de primeiros socorros em áreas remotas, né, e resgate em áreas remotas. Ou seja, saber se utilizar do que você tem para dar um primeiro atendimento, né? Um segundo atendimento ou mesmo qualquer intervenção, quem vai poder fazer é o médico, e numa altitude com certeza muito mais baixa, ele não tem o que fazer. A gente leva medicamento para improvisar alguns resgates rápidos, né? E temos o treinamento para um primeiro socorro para tudo que aconteça em altitude. E aí na base tem sempre um médico? E aí na base sempre tem um médico, sempre tem uma base maior, vamos dizer, de médicos para te auxiliar, né? Entendi. No caso do Aconcagua, você é obrigado a passar em cada médico até subir, né? Ele vai te avaliando ponto a ponto, né? Eu, como guia, levo as pessoas lá, ele mesmo avalia, e a partir da base para cima eu vou avaliando dia a dia, e claro, sempre com muita margem de segurança. Se a pessoa já tiver qualquer indício ou qualquer tipo de problema, o único remédio da montanha é descer,
né, é voltar para baixo, sair do ar rarefeito onde tem oxigênio. Os maiores problemas são devido à falta de oxigênio. Alimentação, não tanto, digo, na tua preparação, no dia a dia, mas como que é a alimentação na montanha? Porque às vezes você pega coisas que você vai fazer o cume num dia inteiro, sobe e desce, mas às vezes não, às vezes você tem que dormir no meio da montanha e tudo mais. Como que é a alimentação e o tipo de peso? Porque às vezes fala que é melhor você levar coisa em pó, como que é feito? Bom, a alimentação é um pouco precária, né? A gente diz que na altitude a gente perde um pouco o apetite. A alimentação é um exercício lá em cima, né? A gente tem que se exercitar para poder comer. É uma tarefa difícil, mas a gente utiliza alimentos liofilizados, né? Hoje a gente tem uma produtora nacional que chama Lio Foods. Ela faz esse tipo de produto... O que é liofilizado? É desidratado, né? Então é um arroz, um feijão, estrogonofe, qualquer tipo de comida brasileira bem desidratada, seca, vamos dizer assim, compacta e leve. Tipo, né? Então, hidrolisado. Isso, você só põe água e pronto, né? Ela vira comida natural. O grande lance é que a gente não tem tanto apetite, então a gente não come muito, mas o que a gente leva são essas comidas que são muito mais leves que as comidas convencionais, né? Para a gente levar uma lata seria muito mais pesado, ou para a gente levar um pedaço de carne, então nem se fala. E os gels vocês usam também? Isso, esse gel de carboidrato que o pessoal hoje usa bastante, a gente também utiliza mais para o dia de cume, né? Ou seja, até o dia de cume a gente consegue parar, cozinhar, se hidratar, tomar chá, etc. Em dia de cume é mais difícil e você tem menos apetite ainda. Aí que entram esses suplementos, vamos dizer, que é o gel de carboidrato, são as barras de proteína, né? E tudo mais. E a gente costuma usar mais raramente. Eu particularmente não gosto, porque você precisa ingerir muita água com ele também. Ele costuma desidratar bastante. E um problema que a gente tem em altitude já é a desidratação. Então a gente, tomando muito gel, a gente é obrigado a se hidratar ainda mais, o que é mais difícil. Então eu evito um pouco o gel de carboidrato por esse motivo, né? E como que vocês levam a água lá para cima, principalmente em lugares onde são gelados, que a água vira gelo? Lá a gente tem que derreter o gelo, né? Como ela disse bem. Lá em cima a gente não tem água, é só em estado sólido, então a gente leva piquetas e pás, quebra esse gelo, tira grandes pedaços e começa a fervê-lo, né? Até ele virar água, vamos dizer. A gente precisa coar essa água, a gente não imagina o quão sujo pode ser um pedaço de gelo, um pedaço de neve, pode ter uma bactéria milenar lá que a gente não conhece, ele está derretendo naquele instante, né? Então a gente ferve bastante, o que não é possível em altitude também, porque a coluna de ar é menor, então o ponto de fervura é mais baixo, mas a gente ferve o máximo que a gente pode essa água até formar, vamos dizer, 3 a 4 litros de água por pessoa por dia. E você, né, em maio de 2011, você alcançou o cume do Everest, sendo o mais jovem a alcançar, a escalar o Everest. Como que foi? Assim, claro, você já vinha sonhando com isso, falando para sua mãe, eu quero ir escalar o Everest, mas como que foi essa preparação inicial para alcançar o Everest? Essa preparação foi basicamente através de montanhas, como eu disse para você, na América do Sul. Tá. E a outra parte de treinamento físico eu fiz em academia e corridas mesmo, né? Fora as escaladas de final de semana que era para descontrair. Né? E essa ideia também teve um boom assim, inicial através desse parceiro, né? Que era um rapaz, um empresário que tinha Rodrigo? Não, o outro Carlos, exatamente. Ele é um empresário que tinha sofrido um grande acidente no braço e na mesma cirurgia ele disse para o médico que ia para o Everest. E aí contactou a gente em Campinas para buscar as melhores formas operacionais para fazer aquilo. Então... Só fazendo um adendo aqui para vocês, o Carlos tem também uma agência de turismo que leva as pessoas para fazer escalada. Então, por isso que o outro Carlos veio procurar ele, para eles fazerem junto esse treinamento. Exatamente. Então, aí, quando ele veio, e o Rodrigo conversando com ele, que tinha muito mais experiência do que eu, né? Dizendo que era possível e etc., e que com 3 anos de treinamento ele poderia chegar lá, eu refleti e falei, mas eu já estou escalando faz uns 4 anos em rocha, já faço bastante coisa, se ele pode, eu também posso, basta eu acompanhá-lo, né? E eu já estava me propondo a fazer isso, então acabei fazendo mesmo através dele, né? Ele gerou esse impulso dentro de mim que mostrou que era possível, porque até então para mim era uma coisa muito cara, primeiramente, uma expedição de 50, 60 mil dólares, né? Ou seja, expedição caríssima, é um lugar bastante difícil, né? E complicado,
a gente pode sofrer avalanches ou riscos intrínsecos da natureza, né? Tinha uma série de pontos aí a se pensar. Mas através daquela primeira reunião eu vi que era possível, né? Vi uma janela ali de luz que disse, ó, dá para você fazer, né? Não é algo tão extremo assim, nem para pessoas extremamente treinadas, atletas, porque eu não era nenhum atleta, né? Eu simplesmente gostava de escalar, não tinha nada disso. E aí você, em meio a isso, acabou fazendo um filme. Que história é essa? Vocês acabaram gravando? Foi uma coisa que, tipo, depois é que você juntou o material e falou, pô, eu tenho um filme, vocês usaram o GoPro, como que foi feito? Foi tudo acontecendo mesmo. Inclusive a história de ser o mais jovem, né? Porque eu nem pensava que eu ia ser o mais jovem, uma coisa assim. Eu fui e montei o projeto e tinha vontade de ir. Depois que eu descobri, quase que uma semana antes de ir para a expedição, que eles começaram a divulgar, e eles mesmos que foram descobrir que eu ia ser o mais jovem brasileiro. E esse lance do filme também foi uma consequência, né, de todo o projeto. Eu levei uma câmerazinha, que era uma GoPro, filmei boa parte da escalada, os parceiros de equipe também filmaram, né, filmaram a nossa chegada no cume, a nossa descida, os rapéis, tudo. E a gente compilou todas essas imagens e falou, a gente não pode perder essas imagens, vamos fazer um filme, né. E aí o Dardak, que é daqui de São Paulo, que conhecia o pessoal que faz vídeo, etc., acabou montando um curta-metragem, vamos dizer assim, um documentário de 22 minutos, que vai ser apresentado no próximo Festival de Filmes de Montanha, que é no Rio de Janeiro. Que é muito bacana, vocês fiquem ligados aí que vale a pena conferir esse festival. Aqui no campo 4, 7 de maio de 2011, o pau quebrando e os caras chegando no cume. Aê! Fora isso, você tem um projeto que é o Projeto 7 Cumes. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto e explicasse para a galera quais são esses 7 cumes. Certo. Então, retornando do Everest, né, voltando para o Everest, a gente, na própria descida, depois que a gente já tinha chegado no cume, a gente falou, mas e agora, né? Realizamos o nosso grande sonho. Que agora é o próximo sonho, né? A gente vai ter que criar outros sonhos agora, né? E a gente já tinha falado muitas vezes no Alasca, que era uma montanha que a gente queria conhecer, que é o Monte McKinley, tem 6.194, é uma das montanhas mais frias do planeta. Aí eu falei, bom, vamos pro Alasca, né? Ele é pouco doido, vocês viram, né? Ele é pouco doido. Que vai ser um projeto diferente, tudo, e é um sonho também, pô, né? Uma coisa a mais pro nosso currículo, e a coisa foi acontecendo. Só sei que esse Alasca ainda nem aconteceu e eu já acabei indo pro Kilimanjaro, que é um dos outros 7 cumes, pro Elbrus, na Rússia, que também faz parte desse projeto, e me motivei ainda mais a concluir o projeto agora, né? Antes era só uma viagem inicial, assim, agora virou concreto, porque estou praticamente inserido de cabeça nesse projeto, já fiz mais 3 montanhas, faltam mais 3, né? Caramba, isso tudo você vai gravar, você pensa em fazer um filme com isso tudo? Penso sim, eu penso em gravar todas as outras ascensões, já gravei essa do Elbrus também, a do Kilimanjaro eu ainda não gravei muito, mas já fui 3 vezes, vou a 4ª vez no ano que vem e pretendo filmar mais, né? O Aconcagua eu já tenho bastante imagens também, para no futuro compilar tudo, né? Legal. E mostrar nesses festivais, principalmente, para motivar as pessoas, né? A ideia desse filme é mostrar que não é uma coisa impossível, né? Ou tirar da cabeça das pessoas a mística de que não dá para se fazer montanhismo, né? O montanhismo ele é acessível a todos, porque desde a prática de camping até a subida aos 8.000 metros é um montanhismo, né? Então, o nosso grande prazer com essas imagens é mostrar para quem gosta que dá para fazer, né, que com dedicação você chega lá, que não tem tantos mitos assim em cima desse feito, né? A gente consegue passar para outras pessoas. E em meio a isso você tem, né, a agência de turismo, claro, que fomenta ainda mais a escalada. Como que, claro, veio dessa história com o Rodrigo, mas como que você falou, bom, então eu vou trabalhar com isso que eu amo, que a princípio era só um divertimento e acabou se tornando o seu trabalho, como que você
divide o seu tempo entre coisas que você tem que se dedicar para a sua escalada e coisas que você tem que fazer para a escalada dos outros. Eu tomei aquela famosa decisão na vida de dar um passo para trás para depois dar dois para frente, né? Eu fui para a Grade Six, que é a minha empresa hoje, para ganhar menos do que eu ganhava na época trabalhando na área de educação física. Eu sou formado em educação física, trabalhava em academia, com treinamentos e trabalhei também bastante com yoga. Né? Fiz a pós-graduação nessa área, estudei e estava praticamente inserido nesse meio mesmo. Mas eu queria mudar de vida e sempre gostei muito de escalada e sentia que minha vida tinha que tomar aquele rumo. Inclusive a me levar para países que eu queria conhecer há muito tempo, que era o Nepal, que era a África, né? A Tanzânia, né? O país da Tanzânia, conhecer a Oceania, outros lugares. Né? Então eu vi ali uma possibilidade de eu buscar esse sonho. E na época eu ganharia metade ou menos da metade do que eu estava ganhando realmente. Mas resolvi arriscar, larguei tudo que eu tinha e fui lá para a escalada, para a Grade Six mesmo. Falei, eu vou dar curso de escalada, vou treinar aqui com vocês, né? E ao longo dos anos pretendo ir viajando e ganhando experiência. Eles toparam, incentivaram, né? Me motivaram também para isso, porque precisava. E comecei a ir para Bolívia, Peru, Equador, montanhas mais próximas, até alcançar os Himalaias, né? E a África. Santalena, você tem a escolinha não, tem a agência de turismo, mas se alguém que nunca praticou falou, eu tenho vontade de um dia praticar ou mesmo escalar um cume, nem que seja pequeno, como que eles fazem para te contactar na tua agência? Hoje é www.grade6, né, o número 6.com.br. Esse é o site da minha agência. A gente tem desde cursos de escalada em rocha, saídas por Itatiaia, Agulhas Negras, né? Esses lugares mais próximos aqui no Brasil, até o trekking em Campo Base do Everest. Legal, mantenha a gente informado, traga esses filmes pra gente quando você finalizar eles, porque a gente vai querer muito acompanhar essa sua empreitada, porque ele tem 26 anos de idade, é um moleque novo ainda, cheio de gás, vai poder ainda levar o nome do Brasil muito longe. Brigadão, Carlos, boa Obrigado sorte aí, porque o negócio é punk, né? Obrigado a atenção de todos os ouvintes aí também, né? Telespectadores, na verdade. Obrigado. Legal, é isso aí. Eu fico por aqui com o Carlos Santalena. Valeu, até a próxima. Sabe como é que é? Muito menos a intensidade. Um pouco de todo esse trabalho. Acho que muito mais. Tá bem ruim da contar.